Graça e paz de Cristo, amados. Esta é uma produção do portal Encher os Olhos. Hoje vamos abordar com o espírito de adorador o tema sombra ou substância. Onde reside a nossa esperança? Vamos analisar a distinção teológica entre as leis cerimoniais e a lei moral com base no livro de Colossenses. O texto esclarece que as sombras mencionadas pelo apóstolo Paulo se referem a rituais, sacrifícios e feriados judaicos que apontavam para a futura vinda do Messias. Em contraste, o sábado da criação e os 10 mandamentos permanecem como substâncias eternas, imutáveis, do caráter de Deus. A obra de Cristo no santuário celestial é apresentada como a realidade definitiva, que substitui as antigas representações simbólicas do santuário terrestre. Em nosso portal, há guias de estudo, questionários e recursos multimídia para aprofundar a compreensão sobre a suficiência de Jesus. Assim, o objetivo central é orientar nosso foco para a substância espiritual em vez de nos prendermos a tradições rituais que se tornaram obsoletas. Então, vamos direto ao ponto. A grande questão aqui, sombra ou substância, não é algo novo, sabe? É um conflito que já existia lá na igreja de Colossos e que, de certa forma, continua sendo um desafio para nós hoje. De um lado, temos a sombra, aquilo que é visível, palpável, os rituais, e do outro lado, a substância, que é a realidade invisível e poderosa de Cristo. Para a gente entender bem essa dinâmica, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver qual era o problema lá em Colossos. Depois, a gente vai decifrar o que eram essas sombras rituais. Em terceiro, vamos fazer uma distinção super importante sobre o sábado. No quarto ponto, veremos Cristo como a verdadeira substância. E para fechar, vamos olhar para a realidade da lei eterna no céu. Vamos começar então pelo primeiro ponto. Qual era o problema lá em Colossos? Pensa o seguinte, a gente está no 1º século, numa cidade que era uma mistura, um verdadeiro caldeirão de ideias, de filosofias gregas com tradições judaicas. E a igreja que nasceu ali estava sofrendo uma pressão enorme para misturar o evangelho com rituais que já não faziam mais sentido. E essa mistura toda gerou o que a gente pode chamar de uma heresia híbrida, um coquetel bem perigoso. Tinha de tudo um pouco. Uma falsa humildade que no fundo era puro orgulho espiritual, uma fascinação estranha com a adoração de anjos, regras super rígidas para o corpo e uma busca por visões e experiências. O resultado disso tudo? As pessoas estavam se desligando da única fonte de vida, Cristo, o cabeça. E aqui está o ponto central da coisa. A briga de Paulo não era contra a lei de Deus, de jeito nenhum. Era contra essa ideia de que a gente precisa fazer algo a mais. Essa heresia, no fim das contas, dizia que o sacrifício de Jesus, bem, que não foi suficiente, que precisava de um complemento, de um esforço humano. Certo, vamos para o nosso segundo ponto então. A gente precisa decifrar o que são essas sombras rituais. Porque Paulo fala em comida, bebida, dias de festa, luas novas. O que é isso afinal? Olha, quando a gente lê comida e bebida, a primeira coisa que vem à mente pode ser a nossa alimentação diária, né? Mas não é nada disso. O termo que Paulo usa é bem técnico. Ele está falando, na verdade, das ofertas de cereais e das ofertas de vinho, as libações que faziam parte de todo o serviço do santuário. Eram símbolos, não a realidade em si. Pensa assim, todas essas práticas, os festivais, as luas novas, as ofertas, elas eram como placas de sinalização. Um mapa temporário que Deus deu para apontar o caminho até o Messias. Agora, faz sentido ficar olhando para o mapa depois que você já chegou ao seu destino? Pois é, julgar alguém por não seguir o mapa depois de encontrar o lugar é não entender o plano. E isso nos traz a um ponto que, olha, gera muita confusão. Nosso terceiro tópico, o sábado. Afinal, ele era parte desse mapa? Uma sombra que passou? Ou é algo diferente? Um memorial que continua de pé? Para entender isso, a gente precisa separar as coisas. Existiam os sábados cerimoniais, aqueles ligados às festas anuais que surgiram com Moisés lá no Sinai. Esses sim eram sombras, eram temporários. Mas o sábado do 7º dia, a história dele é outra. Ele nasceu lá no Éden, com o próprio Deus como um memorial eterno da criação. Vamos pensar na diferença. Uma coisa são as leis cerimoniais, escritas por Moisés num livro. Outra, completamente diferente, é um mandamento escrito pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra. O sábado da criação não é uma seta apontando para algo que ainda vai acontecer. Ele é um convite para a gente parar e lembrar de um ato divino grandioso que já foi feito. É um memorial. E aqui que tudo se encaixa. Chegamos ao nosso quarto ponto, que é o coração de tudo.
Cristo, a verdadeira substância. É nele que todos aqueles símbolos, todas aquelas sombras do Antigo Testamento finalmente encontram seu significado completo. O próprio Paulo resume isso perfeitamente em Colossenses 2,17. Ele diz: estas coisas são sombra do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. É isso, é o ponto de virada. A sombra se vai porque a pessoa real chegou. É um processo lindo de se ver, né? É como Deus nos ensinou a caminhar. Primeiro, ele projetou a sombra, com os rituais do Antigo Testamento. Depois, a substância, a realidade, que é Cristo, chegou. E como consequência lógica, a sombra cumpriu seu papel e desapareceu. Simples assim. Imagina o seguinte: a pessoa que se ama está bem na sua frente, mas a gente insiste em ficar olhando para uma foto dela. É exatamente isso que acontece quando alguém se apega à sombra, depois que a substância, Cristo, já chegou. Não é fidelidade, é não enxergar a realidade que está bem ali. E olha, para se aprofundar ainda mais nesse entendimento, visite o portal Encher os Olhos. Não deixe de curtir e compartilhar esse conteúdo porque isso ajuda a levar essa clareza para muito mais gente. Ok, chegamos ao nosso último ponto. A pergunta que fica é: se as sombras se foram, o que permanece? A resposta é espetacular. Ela nos faz olhar para cima, para a lei eterna no santuário celestial. Lá em Apocalipse, João tem uma visão de tirar o fôlego. Ele viu o santuário de Deus no céu se abrindo e lá dentro a Arca da Aliança. O que isso nos diz? Que tudo aquilo que existia no santuário aqui na Terra era, na verdade, só uma cópia, um modelo de uma realidade muito mais grandiosa que existe no céu. E o que tem dentro dessa Arca Celestial? A mesma lei moral que foi escrita em pedra, os 10 Mandamentos. Isso é fundamental porque mostra que essa lei não era uma sombra passageira. Ela é, por assim dizer, a constituição do governo de Deus, o padrão eterno do seu caráter. E é exatamente nesse santuário que Cristo está agora, ministrando como nosso grande sumo sacerdote. Ele não apresenta mais o sangue de animais, que era só uma sombra. Ele apresenta o seu próprio sangue, o sacrifício perfeito, intercedendo por todos que aceitam sua graça e escolhem viver segundo a sua vontade. Então, para a gente resumir tudo o que vimos, compreender o ministério de Cristo lá no santuário celestial é o que nos protege do erro de confundir as sombras cerimoniais com a lei moral. Os sacrifícios, as festas, tudo isso parou na cruz, mas a lei de Deus, essa continua sendo o centro do seu governo, um chamado à nossa lealdade e obediência. Jesus não veio para destruir a lei, mas para cumprir seu propósito e, pelo Espírito Santo, escrevê-la em nosso coração. Por isso, quem crê é chamado a viver segundo os princípios da arca, aguardando com confiança o dia em que o juiz de toda a terra vai completar sua obra de restauração e de paz. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, uma reflexão bem pessoal. Onde é que a nossa esperança está de verdade? Ela está totalmente firmada na obra completa de Cristo, na substância? Ou será que a gente ainda tenta, mesmo que de forma sutil, adicionar algumas sombrinhas, alguns rituais nossos, como se o que ele fez não bastasse? Que este conteúdo ajude a encher os olhos com o que é eterno e que Deus nos abençoe e nos guarde de todo o mal.